Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ivo Dantas. Venho aqui em nome do Grupo Sim, Spiritism in Michigan, é um grupo espírita que já se reúne há bastante tempo na cidade de Farmington Hills, na igreja Unity, da 13ª milha. Eu recomendo que todos deem uma olhada lá na página do Facebook e se interem mais a respeito das atividades do Grupo Sim. Todos nós estamos aqui para apoiar esse grupo e eu conto com a sua ajuda também. Hoje nós vamos fazer uma pequena palestra sobre virtudes e defeitos. Essa palestra que eu preparei é baseada num texto que foi elaborado por nossa amiga Maísa Intelissano, uma colega palestrante, espírita e terapeuta pedagógica de várias terapias alternativas também. Ela trabalha lá em São Paulo e ela faz parte de um grupo que se chama Somos Todos Um, Autoconhecimento e Espiritualidade. Ela tem um site com esse mesmo nome que eu recomendo bastante para que vocês possam se inteirar melhor a respeito do trabalho que ela faz. Esse trabalho de hoje também é baseado, como não poderia deixar de ser, na literatura kardeciana. Nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 12, que fala exatamente da perfeição moral, as virtudes e os vícios, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, também temos o capítulo Sede Perfeitos, que aborda a questão das virtudes e dos defeitos. Eu vou fazer uma pequena prece antes de começar a apresentação, e ao final da apresentação eu também vou deixar para vocês um passe magnético que eu garanto que vocês, se seguirem as orientações do passe, se prepararem para isso, vão ter um grande proveito. Eu assim espero. Pessoal, vamos então fechar nossos olhos, nos preparando para essa prece. Vamos elevando os nossos pensamentos ao plano espiritual e vamos agradecendo ao nosso Mestre Maior Jesus pela oportunidade de estarmos aqui executando esse trabalho e pedir à nossa espiritualidade amiga que nos oriente, que nos guie, que nos proporcione intuições que venham enriquecer essa palestra. Vamos pedir também que as mensagens que aqui vão ser transmitidas possam chegar a vocês no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo e que toque seus corações e ajudem de alguma maneira ou de outra no desenvolvimento da sua reforma interna. Esse é o nosso maior objetivo individual e como a espécie, né, da raça humana, que nós possamos deixar esse planeta de uma maneira melhor do que encontramos. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje com a palestra, né, Virtudes e Defeitos. E, para iniciar, a gente vai fazer uma constatação, que esse dilema que a humanidade vive já, talvez desde os primórdios da sua existência, no que diz respeito a virtudes e defeitos e como ele afeta o nosso desenvolvimento. Não? Vamos falar primeiro sobre Deus, né? Já que Deus é o criador de tudo que existe na natureza, e entender que Deus não poderia ter nos feito
impuros e incapazes de promover o nosso próprio desenvolvimento, né? Porque ele é infinitamente bom e infinitamente justo. Então, se a humanidade tem dificuldade de enriquecer e engrandecer as suas virtudes, não é porque nós não somos capazes disso, e a gente vai entender através dessa palestra, né? Todos os seres humanos têm em si tudo o que é necessário dentro de si para se tornar uma pessoa melhor, né? Nós já nascemos bons por definição e podemos ser melhores a cada dia, né? Isso desde que o homem foi criado, mesmo com a sua inteligência reduzida, né, ele já tinha a consciência do que era o bom e o que era o mal. Agora, em função das condições em que os primeiros homens viviam, onde eles tinham que matar, né, para conseguir o próprio alimento e, às vezes, para se defender também, matar os da sua própria espécie. Essas condições fizeram que o conceito de virtude, né, que ainda não era bem definido, se direcionasse para atividades que não são exatamente aquelas que a gente imagina hoje. Então, o homem virtuoso, na época do homem da Idade da Pedra, era aquele que tinha capacidade física, né, tinha astúcia para combater, vencer e reprimir os seus inimigos, né? E os conceitos de virtude que a gente depois vieram a se desenvolver, que fizeram que o homem pudesse e tivesse mais afinidade com o seu lado emocional e espiritual, nesse momento da existência da humanidade, eles estavam bem relegados, né? Era mais aquela questão da luta pela sobrevivência mesmo. À medida que o ser humano vai se desenvolvendo, que a espécie humana vai se desenvolvendo, ele vai começando, o cérebro vai tendo mais espaço para as identificações da personalidade e o homem vai começando a julgar o que é mais apropriado dentro do conceito da sociedade. Então ele percebe que matar já não é mais aceitável, não é que tomar a mulher do próximo já não é mais aceitável. Então as sociedades em si, os grupos, né, as tribos já se organizam de uma determinada maneira e criam conceitos, né, que hoje a gente pode chamar de códigos civis, né? E começa a delinear aqueles valores morais dentro daquelas sociedades, né? E cada sociedade tem valores morais um pouco diferentes, mas que hoje em dia já são bem alinhados. E a gente está falando aí dezenas de milhares de anos atrás, ainda nessa instância não havia muita conexão entre o ser humano, a sua inteligência e o divino, né, o espiritual. Ainda assim, nesse momento, se o homem estava muito ligado às coisas da matéria, às coisas da vida, do planeta Terra, e assim o fez por simples necessidade de afinação. Era a maneira como ele se identificava
com as coisas do planeta, né? Do habitat do ser humano. Né? Não poderia deixar de ser diferente. O homem teve que, o ser humano teve que aprender sozinho o que são, como é que é viver, né? Em comunidade. Né? E assim fez. Dentro desse processo, houveram indivíduos que se desenvolveram melhor do que os outros mentalmente, e eles começaram a estabelecer lideranças, né, e criar essas regras que a gente falou, esses códigos civis, né, e tantos outros que surgiram ao longo da história da humanidade. Levou um tempo antes da humanidade exatamente descobrir o que é essa parte espiritual. Como eu falei, com essas lideranças que foram surgindo também, as lideranças políticas também surgiram as lideranças religiosas, né? O ser humano descobriu a religião através ou como forma de se religar ou se conectar com essa força que ele não entendia, que era uma força divina, né? Que muita gente ainda não entende hoje. E nesse momento surgiram as religiões. Essas religiões, esses códigos que mostravam para o ser humano que não tinha muito conhecimento, uma forma de eles se conectarem com essa divindade, com essa espiritualidade, e uma forma deles entenderem como acontece a interação entre a humanidade, o ser humano, e a espiritualidade. Infelizmente, nesse instante, os valores morais sofreram um abalo forte, porque as religiões, ao mesmo passo que traziam um processo definido de como o ser humano poderia estabelecer essa conexão com o divino, eles, ao mesmo tempo, trouxeram uma perspectiva pouco realista do que seriam os valores morais ideais para que o ser humano pudesse conviver em sociedade. E esses valores morais, eles foram exacerbados de tal maneira pelas religiões que jogaram o ser humano novamente, a humanidade novamente na condição de desequilíbrio, porque eles não tinham mais condição, não tinham mais perspectiva de como eles poderiam atingir ou se aproximar do divino, em vista de que eles se consideravam imorais, né? Ou que os valores morais que eles tinham não eram suficientes para que eles pudessem chegar ao divino, né? Próximo das divindades, dos seus deuses, ou até mesmo daqueles que eram considerados, ou se diziam, os sacerdotes das religiões. Esse processo, como eu falei, ele gerou uma nova crise existencial para a humanidade e fez com que a humanidade se voltasse novamente para as condições da matéria, priorizando os alcances, os objetivos que eles tinham na vida, né, na vida comum, durante aqueles tempos. Né? E mais adiante, né, com o advento
da tecnologia. O homem foi ficando cada vez mais conectado com as coisas da vida material, do trabalho, dos bens, dos desejos, né, de ter e de poder. E esse processo foi deteriorando, por assim dizer, valores morais que já não eram tão fortes dentro da sociedade ou das sociedades de maneira geral. E a igreja, ou as igrejas, por sua vez, não fizeram não tomaram nenhuma atitude no sentido de minimizar, de acolher essas pessoas que estão vivendo esses dilemas, esses conflitos, né? e proporcionar uma perspectiva ou uma alternativa para a materialidade. Não vale a pena considerar, mas todo mundo já deve ter lido um pouco a respeito da história e de como as igrejas se envolveram com o poder, né, e acabaram praticamente virando as costas, né, para os seus fiéis. E o objetivo maior dessa palestra não é esse, então a gente vai se restringir a esse ponto, aos fatos. Com o passar do tempo, mais uma vez, o homem evolui e aí aparecem novas lideranças, aparecem formas alternativas de se conectar, do homem, da humanidade se conectar com a religiosidade, né, com a espiritualidade. E esses novos conceitos também trazem novas ideias e, nesse momento, elas mostram claramente como é importante para nós adotarmos um valor moral que seja individual, que esteja dentro de nós e que seja a base da nossa personalidade. Esse desenvolvimento desses valores morais é que nos traz, que nos faz a mudar nossas atitudes e assim possamos estabelecer um equilíbrio maior nas comunidades, desde da célula primária da sociedade, que é a família, até os grupos de afiliações, os países e por aí vai. Então, a fundamentação dos valores morais é que veio realmente a trazer esse equilíbrio e esse desenvolvimento espiritual e emocional das sociedades pelo mundo afora. Mas, infelizmente, a gente sabe que as pessoas não se desenvolvem, ou os grupos não se desenvolvem todos ao mesmo tempo, ao mesmo passo, e também não atingiram ainda o mesmo nível de desenvolvimento. O que é necessário, então? A gente vai ver, né, pelo que a nossa amiga Maísa falou, que o problema maior do desenvolvimento dos valores morais e, consequentemente, das virtudes, está relacionado à prática, né? A prática verdadeira, a prática sincera da caridade, daquele ato de desprendimento,
de desconexão do material, do eu, quando a gente passa a pensar mais no próximo do que em si mesmo. Então a gente está caminhando, está sedimentando os nossos valores morais. E é isso que faz realmente com que as pessoas se tornem virtuosas, né? É claro que nesse processo existem várias, por assim dizer, várias etapas que a gente tem que cumprir. A gente não consegue simplesmente se tornar bom, puro e virtuoso de um momento para o outro. Deus nos criou puros e a sua imagem e semelhança, mas nós não somos perfeitos de maneira nenhuma. E daí é a partir dessa constatação que a gente deve aceitar essa nossa condição e tentar galgar esses níveis paulatinamente, né? Valorizando as nossas conquistas internamente. A gente não precisa divulgar, não há necessidade da gente divulgar as realizações que a gente faz, do ponto de vista moral, é claro, né? E a gente não deve objetivar nenhum interesse próprio nesse processo. Porque a gente vai ver depois, mais na frente, nas questões do Livro dos Espíritos, que o elemento principal para o desenvolvimento moral é o desprendimento. A gente não deve fazer o bem sem ver a quem. Essa é a máxima, uma das máximas que está contida na literatura kardeciana, né, que nos mostra como é importante a gente executar a caridade, a gente executar o desprendimento, sem esperar, né, nada em retorno desse ato. Essa constatação é que nos leva a ter a consciência de que atingimos um nível de desenvolvimento moral adequado e necessário para que a gente consiga evoluir moralmente e perfazer a nossa reforma interna. Então, pessoal, dentro desse contexto no qual nós como humanidade, estamos envolvidos há milhares de anos, como é que a gente pode conceituar o que são defeitos e virtudes? Né? Recorrendo à documentação da Maísa, defeitos nada mais são do que manifestações da ignorância humana em relação à natureza divina que o homem tem. Se a humanidade procurasse entender melhor essa natureza divina, ela viria que esses defeitos que nos colocam, né, são exatamente porque a gente não tenta identificar essa natureza divina no homem, não acredita que ela existe lá. E a exacerbação dos valores morais que foi colocado nos primórdios das criações das religiões fez com que essa divisão entre o que é o certo e o que é errado, o que é o bom e o que é o ruim, ficasse cada vez mais fortemente colocado nas nossas mentes e criasse todo esse processo de angústia, né, em que a humanidade tem se colocado no seu objetivo de atingir a divindade. A divindade que já está dentro de nós, a gente só ainda não percebeu. E
Vendo agora o oposto da virtude, que são os defeitos, os vícios, né? Ou melhor dizendo, o que são as virtudes, né? Já que a gente comentou que são os defeitos. As virtudes são atributos divinos, né, que a gente nasce com ele, que Deus nos deu para que a gente possa nos tornarmos melhores, para que a gente consiga evoluir moralmente, espiritualmente e ajudar as outras pessoas nesse processo, que é basicamente a nossa maior tarefa, né, durante as nossas existências. Ajudar as outras pessoas que têm um nível de desenvolvimento menor do que o da gente. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade ou que ainda estão em um nível de reforma íntima menos avançado do que o nosso. E o que é que nós podemos fazer individualmente para reduzir essa ansiedade, essa angústia, né? Cultivar as virtudes e minimizar ou combater os defeitos, né? Se a gente pensar, né, tem outras colocações na literatura kardeciana e em outras fontes de conhecimento espiritualista que mostra que o importante não é evidenciar os defeitos, mas sim evidenciar as qualidades. Quanto mais qualidades a gente tiver, menos defeitos a gente vai ter. Porque, na realidade, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. E a gente pode dizer que elas são duas faces de uma mesma moeda. Como o bem e o mal, a luz e a escuridão, né? O certo e o errado, todos esses elementos são parte do universo, né? Que é um universo dual e dependendo de como a gente esteja posicionado e observando esses elementos, a gente pode ver a coisa de uma maneira ou de outra. Mas, como eu disse, são sempre duas faces de uma mesma moeda. Então, vamos trabalhar nas nossas virtudes, né? Sem ansiedade, sem exagero, sem exacerbação, né? Com desprendimento, com amor no coração, com caridade, exercitando o bem sem ver a quem, a gente vai conseguir, pouco a pouco, fazer com que esses valores morais se reforcem na nossa personalidade e a partir dessa base sólida a gente vai conseguir vai conseguir atingir a virtuosidade com muito mais naturalidade e tranquilidade também. É importante que esse processo não seja um processo obsessivo, que a gente não acredite que, ou não tenha a intenção de que a gente vai ser virtuoso porque nós queremos um lugar no céu, junto a Deus. Se a gente procurar fazer isso pensando no que a gente está produzindo aqui nessa existência, nesse plano material, e o bem que a gente pode fazer para aquelas pessoas que estão à nossa volta, com certeza a gente vai estar galgando o nosso caminho para a evolução, né, para, quem sabe, um dia nos tornarmos espíritos de luz. Para realmente assumirmos a nossa natureza virtuosa, essa condição que Deus nos criou, para a qual Deus nos criou, é necessário
que abrimos mão dos nossos interesses pessoais, né? Como já comentei, também citei o Livro dos Espíritos, esse elemento, o desapego e o desinteresse são as ferramentas mais apropriadas para que nós promovemos nosso adiantamento nessa evolução moral e concluamos nossa reforma interna. A melhor forma de avistar, de combater os nossos defeitos, os nossos vícios, é conhecê-los. Tem uma frasezinha bem que acredito a maioria de vocês conhece, conhece-te a ti mesmo. E o autoconhecimento é uma das grandes dificuldades que a humanidade tem em função de preferir o espelhamento, né, de querer ser como as outras pessoas são, em vez de conhecer ela mesma e produzir e desenvolver o que está dentro de nós, né? E criar a nossa própria identidade, que é um elemento muito importante no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento dos nossos valores morais e espirituais. Então, se a gente não conhece os nossos defeitos, é muito difícil combatê-los, né? Porque o doente ele só consegue se curar quando ele tem clareza que ele está doente, né? Da mesma forma que a pessoa só consegue perceber que está errada quando ela identifica que aquela atitude que ela tem como uma atitude errada e que aquilo vem de dentro, está vindo de dentro da personalidade dela, que não é um elemento externo, né? Então vamos procurar nos conhecer, conhecer nossos defeitos, evidenciar nossas virtudes, porque assim minimizaremos os nossos defeitos. Sem exacerbação, sem pressa, a gente sabe que Deus nos dá várias oportunidades de a gente reparar os erros e os desequilíbrios que nós causamos nessa existência e, com certeza, reparamos muitos erros que já fizemos em existências anteriores. Afinal de contas, essa é a nossa melhor existência, né? A melhor de todas até agora. Vamos trabalhar para que essa seja melhor ainda, né? Que antes da gente partir para a nossa próxima jornada, a gente consiga cumprir com aquela missão que a gente veio, né? Que a gente se determinou a fazer. Eu acredito que no meu depoimento pessoal, o fato de eu estar aqui hoje é uma prova de que eu sempre procurei fazer o meu melhor para aquelas outras pessoas, aquelas que estão ao meu lado, e com certeza não consegui fazer todas as vezes que eu tinha intenção de fazer, mas pelo menos a intenção eu tive. Então, pessoal, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é exatamente essa, né? Não vamos imaginar que a gente vai conseguir se tornar um espírito de luz em uma só existência, né? Nós somos impuros, apesar de Deus nos ter criado com a melhor das intenções. Nós nunca seremos perfeitos porque
somente quem é perfeito é Deus, né? E faz parte do corolário, né, da existência divina, né? Que ele seja onipresente, onipotente, extremamente justo e piedoso. Para que ele seja tudo isso, com certeza ele tem que ser perfeito. Então, nós nunca conseguiremos atingir esse nível de purificação. Mas é importante que a gente tenha isso como um objetivo. E que, principalmente, ajude aqueles aos quais encontrarmos a nossa caminhada, ao longo da nossa caminhada. Vamos dizer assim, para finalizar a palestra, né, ou para chegar assim, para atingir, já que atingimos a parte de conceituação, eu gostaria agora de mencionar algumas das perguntas do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem basicamente 11 perguntas a respeito de virtudes e vícios, né? No capítulo 12, como eu falei no começo, né, que é da perfeição moral, o capítulo que fala sobre a perfeição moral, eu selecionei apenas algumas das perguntas, né, para que a gente possa procurar entender a respeito dessa mensagem. A pergunta 893 diz que qual a mais meritória de todas as virtudes? E o Espírito diz, né, responde essa pergunta dessa maneira: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos seus pendores, ou seja, as suas tendências negativas. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Como a gente tinha mencionado, ele deixa bem claro que o desinteresse e desapego que são os elementos mais importantes, os pilares do engrandecimento do espírito no seu processo de crescimento dos seus valores morais e da realização da reforma interna. Outra pergunta que está lá no Livro dos Espíritos a respeito do virtudes e vícios há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que vêm na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. E o Espírito responde da seguinte maneira: só não tem que lutar aqueles que já têm progresso realizado. Esses lutaram e triunfaram no passado, em outras existências. Por isso que os seus bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações que lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, né? As pessoas são pessoas que realmente já atingiram um nível de evolução bem maior do que a maioria da humanidade, né? Na qual estamos inseridos, e essas pessoas são aqueles ícones que a gente encontra por aí, que a gente vê por aí, Madre Teresa de Calcutá, o Papa João Paulo II, e tantos outros que não são tão famosos, mas que a gente ouve falar, né, como pessoas assim divinas, né, por assim dizer, santos, que vêm aí fazendo trabalho praticamente desconhecidamente, mas que geram um impacto muito grande nas comunidades onde eles vivem. Mais uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar,
Qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. É exatamente o oposto que foi colocado antes, né, com relação ao desapego. Quando existe interesse pessoal, todo e qualquer esforço no sentido de evolução moral é praticamente anulado, né? E o Espírito diz: o interesse pessoal. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. O verdadeiro desinteresse é coisa que ainda é muito rara na Terra. As provas que ele mencionou aqui é quando chegar um momento crucial onde o interesse pessoal seja colocado em questionamento, né? E a pessoa volta atrás nas suas atitudes em função daquele interesse pessoal, demonstra que o adiantamento moral da pessoa está comprometido, não é tão embasado como se poderia esperar. Mais uma pergunta a pergunta 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E, sumariamente, o Espírito responde da seguinte maneira: a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo, né? É aquela coisa da gente olhar o defeito dos outros sem olhar os nossos próximos, né? Os nossos próprios defeitos, né? Conhecermos a nós mesmos, saber os nossos defeitos e procurar entendê-los e assim estarmos mais bem preparados para combater e reprimir esses defeitos. Mais uma pergunta, e a última do Livro dos Espíritos, relativa a vícios e defeitos, é a pergunta 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que fez e por confessá-la a si mesmo? O Espírito responde da seguinte maneira: pois que pode ter consciência do mal que pratica, pois que se pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Mais ou menos dentro daquela linha do que a gente falou, de você conhecer os seus defeitos e conhecer também as suas virtudes. E saber quando você fez a coisa certa, né? Entender, aceitar aquilo, não menosprezar as suas conquistas, né? Principalmente quando forem conquistas obtidas no bem do próximo, e dessa maneira aliviar o peso, né, dos nossos ombros, a nossa cobrança interna, e fazer com que, ou tentar fazer com que essa perseguição das virtudes não se torne uma obsessão. Agora eu gostaria de comentar um pouco sobre a referência do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No seu capítulo 17, que fala que está denominado Sede Perfeitos, que está bem inserido dentro desse contexto que a gente está discutindo sobre vícios e virtudes e vícios. No capítulo 17,
o Evangelho segundo o Espiritismo comenta: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são as qualidades de um virtuoso. Basicamente, é uma definição do que é a virtude, né? Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, com a intenção de obter vantagens individuais ou não. A modéstia, e tem a principal qualidade do virtuoso é a modéstia. E tem o vício mais que se lhe opõe, o orgulho. A virtude, certamente, ou verdadeiramente digna deste nome, não gosta de si estadiar-se, né? A gente não precisa divulgar aqueles atos de bem que a gente faz, porque em fazendo isso a gente pode estar alimentando um dos nossos defeitos, que é o orgulho. Esses sentimentos são negativos e podem dominar a gente rapidamente, né? Uma das coisas que a gente aprende, principalmente nos domínios da mediunidade, é procurar ao máximo exercer a modéstia e não nos deixarmos levar pela excelsa, né? Aquele sentimento que possa nos fazer acharmos que somos alguma coisa que não somos. Para finalizar, aqui a última mensagem dentro do capítulo 17 em princípio, o homem que se exalça, que exerce uma estátua, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que ele possa ter. E mais vale a pouca virtude com modéstia do que com muito orgulho. Do que muita virtude com orgulho. Então, pessoal, isso era basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que me foi dada e espero que eu tenha trazido algumas palavras não de conforto, mas de inquietação. É importante que nós nos inquietemos cada vez mais, porque essa inquietação espiritual faz com que a gente procure as respostas que nós temos dentro do nosso coração. Eu faço isso com muito amor e eu, sinceramente, acredito que o amor é o sentimento que vai mudar o nosso planeta, vai fazer com que o nosso planeta se torne realmente um planeta de regeneração, e que a gente possa compartilhar dessa oportunidade de viver nessa orbe, dentro desse nível vibratório, né? Eu acredito que todos temos a capacidade de fazer isso e todos também temos o livre-arbítrio de definir a que passo nós queremos atingir esse objetivo. Ok? Muita paz para vocês. Eu vou fazer agora a prece de encerramento e depois, imediatamente, eu vou preparar esse passo magnético para todos vocês, certo?
Então, vamos mais uma vez acalmar os nossos pensamentos, agradecendo o nosso Mestre Maior Jesus por tudo aquilo que, todas as intuições que foram recebidas hoje, agradecendo pela oportunidade de estar aqui transmitindo a vocês essas palavras que, no momento que elas sejam recebidas, vocês também sejam intuídas de uma maneira similar, que tirem o melhor proveito desse conhecimento e que passem adiante. É importante a gente divulgar a palavra da esperança de Jesus, o amor de Cristo por todos nós, e que possamos nos estimular cada vez mais para que essa palavra seja divulgada com mais fervor. Gostaria de deixar vocês em paz nesse momento e que pedir a vocês que se preparem para o passe magnético que eu vou mentalizar nesse momento e se sentir bem confortáveis em seus assentos, mentalizem Jesus, né, como fonte primária do amor e dessa energia que a gente vai concatenar, vinda do plano espiritual, né, esse fluido cósmico universal que vai ser purificado, que vai ser e que vai trazer a cada um de vocês a necessidade, a necessidade que vocês precisam, a ajuda que vocês precisam para melhorar os seus organismos. Tanto o corpo material como também o seu corpo espiritual. Então, vamos todos relaxando e assumindo uma posição confortável e, através da imposição das mãos, eu vou transmitindo essa energia que foi coletada, Primeiro nós vamos fazer o alinhamento dos chakras, vamos paralisando os chakras, começando do chakra coronário e descendo lentamente, percorrendo todos os chakras até o chakra básico e depois retornando ao chakra coronário e descendo novamente, passando por todos os chakras até o chakra básico. Nesse processo a gente vai paralisando, reduzindo a velocidade, alinhando os chakras. E agora vamos, com os chakras totalmente paralisados, vamos fazer a limpeza, tirando todas aquelas impurezas que foram acumuladas durante esse tempo que a última vez que vocês receberam um passe, né, que fizeram essa limpeza, e até agora, e essa limpeza está sendo perfeita nesse momento. Estamos retirando todas essas impurezas dos chakras e agora com os chakras totalmente limpos, vamos novamente colocá-los em rotação, né, uma rotação exata que vai ser definida de acordo com a necessidade de cada um e com a interação com os nossos centros de força. Vamos assim, reativando os chakras, novamente começando do chakra coronário e descendo lentamente até o chakra básico, voltando novamente ao chakra coronário, percorrendo todos os chakras até chegar ao chakra básico, novamente subindo ao chakra coronário e descendo até o chakra básico, fazendo assim, colocando assim nossos chakras totalmente em posição, agora alinhados com os centros de força
estamos agradecendo, vamos elevar as nossas mentes para Jesus novamente, e agradecer a todos aqueles que aqui vieram, trazendo esse fluido cósmico universal, essa energia curadora e revigorante, né, para que os nossos centros de força, os nossos chakras possam estar funcionando melhor a partir desse momento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi me dada de perfazer essa tarefa e pedir a Deus que me dê força e disposição para que eu possa, assim, continuar até o último dia da minha existência, dessa existência, e que eu possa ajudar a cada um de vocês, seja lá onde vocês estiverem, sempre que nos encontrarmos, através do meu pensamento, que eu possa levar alegria, que eu possa levar a paz, que eu possa levar amor a cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.